Olá, meu irmão e minha irmã. É 24 de dezembro, é véspera de Natal. Ainda existe pela manhã na liturgia da igreja uma missa de advento, mas o Padre Eduardo já faz a opção de meditar a chamada missa da noite de Natal. Dentre os vários formulários da liturgia sobre a solenidade de Natal, eu opto pela missa da noite, que é aquela mais difundida e mais abundantemente celebrada pelo povo católico e que provavelmente será a missa que você celebrará junto à tua comunidade. Veja, eu estou dizendo isso porque eu suponho que você, ao ouvir esta gravação, que eu faço só para te ajudar, né? Eu suponho que você vá à missa, porque um bom católico deve ir à missa esta noite santa. Um bom católico deve ir à missa na solenidade de Natal, se não hoje, ao menos amanhã, celebrar o nascimento do Salvador. Se você preparou tudo para sua família, para os seus amigos, para uma ceia bonita, cheia de graça, de luz, de alegria, de encontro, se você pensou nos presentes e na comida, se você pensou na árvore de Natal, mas não pensou em colocar na tua agenda um espaço para o grande celebrado desta noite, então você pensou em tudo o que existe de supérfluo, ainda que sejam coisas boas, esquecendo-se do essencial. O católico deve celebrar o Natal do Senhor, onde? Visitando-o na manjedoura? Não, no altar, na Eucaristia, ali. Então, meu irmão, celebre o Natal integralmente. Não seja um pagão nessa noite. Não faça engrossar a fila mundana daqueles que celebram o Natal de Papai Noel, nada contra o Papai Noel, mas param no Papai Noel. Larga a mão disso. Como católico, vá a Jesus. Vá a Jesus. Muito bem. Celebro então, medito então, o início do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que é o que é lido na noite de Natal. Meu irmão e minha irmã, assim está escrito no Evangelho. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré da Galileia até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. O Evangelho continua, minha gente, mas o Padre Eduardo gostaria de se fixar ali, nestes primeiros 7 versículos. Ora, por que São Lucas descreve figuras históricas para depois falar de uma coisa que aconteceu silenciosamente numa família que por si só não tinha lá grandes relevâncias históricas naquele momento. Depois passou a ter, mas naquele momento não. Veja, São Lucas fala de César Augusto, um grande e poderoso imperador, não é, de Roma. Roma que dominava toda a bacia do mar Mediterrâneo, incluindo aquela região que nós chamamos hoje de Terra Santa, onde está Belém, não é, da Judéia. E esse homem, cheio de poder humano, talvez um dos homens mais poderosos do ponto de vista humano de toda a história, este homem ordena que seja realizado no seu império um censo, justamente porque ele gostaria de saber quanto de impostos ele deveria ao certo receber. Quantas cabeças tem na família de cada um dos habitantes do Império Romano? Era isso que ele queria saber. Só que tem um problema, gente. Quando vai ser realizado um censo no Brasil, tem lá o
o cara do IBGE, né, que vai lá na porta de casa? Pois é, no caso do censo do Império Romano, ninguém ia bater na sua porta. Você, junto com a sua família, pai de família, deveria deslocar-se, por mais desumano que isso pareça, até a sua cidade natal e ali registrar a sua família. Ora, José toma sua esposa, a Virgem Maria, estava grávida, hein? E por uma distância longuíssima, sem poder adiar, porque o censo era obrigatório e o império era muito opressor, o que ele faz? Vai até Belém da Judéia, muito longe. E ali completam-se os dias e Maria dá à luz. Mas antes de dar à luz, São Lucas ainda descreve que, além de ser o tempo do recenseamento de César Augusto, era o tempo em que Quirino era governador da Síria. Por que São Lucas cita essas duas figuras da história mundial, né? César Augusto e Quirino, para depois falar de um menino pobre que nasce numa noite fria na periferia do império? Ele faz isso, São Lucas faz isso, justamente para causar-nos um impacto. O impacto desta discrepância que existe entre a glória do mundo e a glória de Deus. A força e o poder de um império humano e o reinado de Deus que começa numa criança muito simples, que tem frio, que chora como todas as outras e que precisa ser amparada por seus pais, que tem pouco a oferecer. Não tinham nem casa naquele momento. Tinham que cuidar dele num estábulo cercado por animais. Todos sabiam quem era César Augusto. Todos sabiam quem era Quirino. Ninguém se dava conta de Jesus que nascia em Belém. E, no entanto, o tempo passa e mostra quem era mais forte. Gente, eu moro em Roma. E do Império Romano restaram muitas coisas importantes. A língua latina, o direito, que é base para tantos sistemas de direito no mundo inteiro, né? As ruínas que eu posso hoje visitar e fotografar aqui em Roma. Mas tudo isso não é nada comparável ao que restou, entre aspas, né, daquele menino. Aquele menino, a gente nem pode dizer o que restou dele, porque ele não acabou, ele está vivo, está muito vivo. Aquele menino é pregado e é adorado no mundo inteiro. Enquanto César Augusto entrou para o livro de história. Ora, gente, eis aí a invertida que Deus dá. Nada daquilo que venha se oferecer como força na história do mundo e da tua vida é tão forte quanto Cristo. Cristo pode ter as suas demoras, pode manifestar força nas tuas fraquezas, mas tenha certeza e persevere nele, ele é mais forte do que tudo o mais. Tudo o mais passa, ele permanece do teu lado. Esse menino era o grande imperador de todo o universo. Eis aí a grande notícia dessa noite. Que essa manjedoura seja para você um ponto de encontro. Encontro consigo mesmo, para você se sentir muito amado. Deus veio ser gente por causa de você. Olha que amor enorme. Ponto de encontro com Deus, porque não existe melhor ponte do que o Deus feito homem. Ponte entre os homens e Deus. O Deus feito homem, Jesus. Tá buscando Deus? Então vá até Jesus. É lá que você vai encontrar Deus. E ponto de encontro com as pessoas. Talvez existam pessoas que de fato a gente precisa reencontrar. Talvez existam pessoas que de fato a gente precisa pedir perdão ou perdoar. Aquela manjedoura pequenina, numa noite fria, tornou-se o ponto de encontro mais precioso que cura e salva
toda a humanidade. Pense nisso. Celebre essa noite. Seja católico, ouça a palavra, comungue e adore. Ame, acolha Jesus. Se nas hospedarias de Belém não havia lugar para ele e para os seus pais, haja lugar para ele no teu coração hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado.